título da mensagem de hoje é Há poder em suas palavras. Palavras não são vazias. Palavras, todas elas vêm como dinamites, carregadas de poder. E podem fazer um grande bem. E podem fazer um grande estrago também, dependendo da palavra. Há poder em suas palavras. Eu quero que você abra a Bíblia neste momento em Provérbios capítulo 18 e o verso 21. Provérbios capítulo 18 e o verso 21. Normalmente, queridos, nós estamos preocupados com pecados grandes. Normalmente, nós nos assustamos com pecados grandes. Mas as pessoas podem se perder não somente pelos pecados grandes, mas principalmente pelos pecados pequenos. Como disse a palavra de Deus, cuidado com as pequenas raposinhas, porque elas fazem mal à vinha. Existem pecados que parecem inofensivos, mas que tirarão a vida eterna de muitas pessoas. E hoje nós queremos falar exatamente sobre um dos pecados mais praticados, mas que não são percebidos. Os piores pecados são aqueles que nós carregamos no nosso próprio corpo. Quando você tem que comprar o pecado, quando você tem que alugar o pecado, quando você tem que ir em algum lugar e adquirir e comprar alguma coisa para pecar, fica um pouco mais difícil. Mas quando você carrega o pecado no seu próprio corpo, porque a língua você carrega dentro da sua boca. Onde você vai, você está com ela. Portanto, queridos, se torna uma armadilha de Satanás muito bem pensada. E a Bíblia diz aí em Provérbios capítulo 18 e o verso 21. Vamos ler. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Tem muitos faladores e tem muitos ouvidores. Alguém disse que aquele que fala mal tinha que ser pendurado pela língua. E aquele que ouve tinha que ser pendurado pelos ouvidos, pelas orelhas. Sabem, queridos? Você já deve ter ouvido falar de um homem chamado Esopo. Esopo era um sábio grego que viveu no 6º século antes de Jesus nascer. Quando Esopo ainda era um escravo, um dia o seu senhor disse para ele: Esopo, vá até o mercado e compre o que de melhor existe lá no mercado e traga para nós. E Esopo foi ao mercado e comprou língua de vaca. E levou para casa. Passaram mais alguns dias, e o seu senhor disse: Esopo, agora eu quero que você vá no mercado e compre o pior que existe no mercado. E Esopo foi lá e comprou língua de vaca. Quando chegou em casa com a língua de vaca, o seu senhor disse: você não entendeu? Aquele dia era para você trazer o que existia de melhor. Hoje era para você trazer o que existe de pior. E você trouxe de novo língua de vaca? Eu não entendi isso. E Esopo disse: meu senhor, acontece que a língua pode ser o melhor e pode ser o pior, dependendo do uso que nós fazemos dela. Um poeta comparou as palavras que nós falamos como aqueles meninos que soltam pipa, soltam papagaio no ar. Vão soltando a linha, e o papagaio vai subindo, vai subindo, vai subindo. E quando eles cansam de empinar papagaio, eles recolhem a linha, recolhem o papagaio, colocam debaixo do braço e vão para casa. Muitos pensam que soltar palavras no ar, soltar palavras ao vento é como empinar papagaios. Quando eles quiserem, eles recolhem. Não, queridos. Palavras que você solta no ar nunca mais podem ser
recolhidas, é como um saco de pena que você espalha, você não consegue mais recolher. Muitos pensam que precisam ficar falando o tempo todo. Você não precisa ficar falando o tempo todo. Quem fala muito, esvazia-se e começa a falar bobagem, porque já não tem mais o que falar. Por isso a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, verso 19. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago, capítulo 1 e o verso 19. Todos acharam? Vamos ler. Tiago 1, 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ceirar. Pronto para ouvir, tardio para falar. Deus nos deu 2 ouvidos, para a gente ouvir o dobro do que falamos, porque temos uma boca só. Então a gente tem que ouvir o dobro do que falamos. Mas normalmente nós falamos o dobro do que nós ouvimos. E aí pecamos. Há poder em suas palavras. Palavras não são vazias. Elas vêm carregadas com poder igual dinamites. E elas levantam pessoas e elas derrubam pessoas. Thomas Macaulay, ele disse: geralmente o primeiro parafuso que fica frouxo na cabeça do homem é o que controla a língua. Com a idade, os parafusos vão se afrouxando. Mas o primeiro que fica frouxo é o que controla a língua. Cuidado com a língua. Ela está num lugar molhado. É fácil escorregar. Cuidado com ela. Muitos dizem falar é barato. Então vamos falar. Falar não paga imposto, então vamos falar. Falar não é barato, porque as palavras não são vazias. E quando nós estamos falando, ou nós estamos construindo, ou nós estamos destruindo. Quando nós estamos falando, ou nós estamos elogiando, edificando, ou estamos o quê? Criticando e derrubando pessoas. Palavras não são vazias. Jesus Cristo afirmou em Mateus capítulo 12. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 12, versos 36 a 37. Mateus capítulo 12 e os versos 36 até o verso 37. Capítulo 12, 36 e 37. Podemos ler? Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Quando as pessoas não têm o que fazer, ficam jogando conversa fora. O que vocês estão fazendo? Estão batendo papo aqui, jogando conversa fora. Muito cuidado com o jogar conversa fora. Mente ocupada, mente desocupada. Quando a nossa mente está ocupada, Satanás não consegue nos tentar. Mas quando nós estamos com a mente desocupada, na hora de não fazer nada, então, meus queridos, cuidado com o que você faz. Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boquinha, com o que fala. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Há pessoas que vão falando coisas maliciosas, picantes, indecentes, coisas sujas, e não percebem que eles estão se excluindo do céu. Não por causa do cigarro, da bebida, ou da droga, ou do adultério, ou do roubo de coisas grandes, como consideram pecados grandes. Não, estão se excluindo do céu por causa das raposinhas, dos pecadinhos, que todos acham que são inofensivos. Mas a Bíblia diz que nós teremos que dar conta no dia do juízo. E agora o verso 37. Verso 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Se a justificação e salvação vem pela palavra que sai da nossa boca, se a nossa condenação no juízo
vem como resultado da palavra que sai da nossa boca, então, quão cuidadosos nós não deveríamos ser com as palavras que saem da nossa boca. No trabalho, quando você está trabalhando, o que você fala? Qual é a sua conversação? Qual é o assunto da sua conversa durante o dia no trabalho? A nossa língua, que muitas vezes é rápida no gatilho, rápida nas respostas, pode ser a causa da nossa perdição. A língua e as palavras trazem vida e trazem morte, bênção ou maldição. Com nossas palavras poderemos levantar as pessoas que caem ou poderemos derrubar as que estão em pé. Uma palavra de desânimo, uma palavra dura, quebra o coração dos outros. Deixa a pessoa desanimada. Ao mesmo tempo, quando você anima uma pessoa, palavras de ânimo levantam o espírito. Deixam a pessoa animada, esperançosa. Em Provérbios capítulo 21, verso 23. Provérbios capítulo 21, verso 23. Abra a sua Bíblia. Provérbios capítulo 21 e o verso 23. Podemos ler? Todos acharam? Capítulo 21. Povo que estuda a Bíblia acha rápido, não é? Você já sabe onde está. Provérbios 21, verso 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. O que nós temos que fazer? Guardar a nossa boca e a nossa língua. Nossa boca não pode ficar aberta o tempo todo. Boca fechada não entra mosca, não é? Então você não pode ficar com a boca aberta, falando, falando, falando. Não, você tem que gastar muito tempo entesourando, armazenando, estudando, meditando, assimilando a palavra de Deus. Se você fica falando, 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 você não tem mais o que falar. Você se esvaziou. Não saia da vossa palavra, da vossa boca nenhuma palavra torpe. Agora abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, irmãos. Efésios capítulo 4, verso 29. Veja todos os conselhos que a palavra de Deus nos dá, palavras que vêm de Deus, falando sobre o cuidado que temos que ter com a boca, com a língua, com as palavras que saem da nossa boca. Efésios capítulo 4 e o verso 29. Efésios 4 e o verso 29. Todos acharam? Vamos ler. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu fui no dicionário para saber o que significa a palavra torpe. Palavra torpe é palavra má, palavra suja, palavra leviana, palavra imoral. Isso é palavra torpe. Não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Você marido, você esposa, você mãe, você pai, vocês filhos, jovens. Que tipo de palavra sai da sua boca? E o que mais, além do verso, no verso 29, além da palavra torpe, continua dizendo, mas só a que for boa para promover a edificação. O que você vai falar tem que edificar alguém, para que dê graça aos que a ouvem. Esta é a palavra que Jesus quer que saia da nossa boca. Palavras que edificam os outros e que deem graça aos que ouvem. Queridos, o cristão consciente será pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O cristão consciente, ele vai revelar a saúde espiritual através da sua língua, porque a língua mostra a saúde do nosso corpo. Mas a língua não mostra só a saúde do corpo, a língua também mostra a saúde da nossa alma. Geralmente, quando as pessoas vão ao médico, o médico pede para mostrar a língua. Mostra a língua. E a pessoa coloca a língua para fora, não é? Alguns têm língua bem grande, não é? Então, ele, pela condição da língua, ele pode saber se a pessoa está doente ou saudável. Mas a língua também mostra a condição da nossa alma. Sabia? Há pessoas que têm um linguajar baixo, linguajar sujo, linguajar malicioso, palavras feias que revelam o interior que vai nele, o caráter.
Há pessoas que impressionam pela aparência. Você olha assim, é uma moça bonita, mas quando abre a boca, estraga tudo. Porque tem um linguajar baixo, mau, palavras feias, palavras maliciosas. Queridos, muitos falam do sexo sagrado, mas de forma profana. Muitos falam da mulher como sendo um objeto. Sabiam que sexo é uma coisa sagrada que Deus deu para ser praticada dentro do casamento entre marido e esposo? Marido e esposa? Mas não foi dado para ser visto. Não é pecado o sexo entre o casal, mas é pecado assistir o sexo. O sexo não foi dado para ser filmado. O sexo não foi dado para ser televisionado. Isso se chama pornografia. Há muitas pessoas que se esquecem disso. Foi Deus que fez, foi Deus que deu, é sagrado, então vamos ver. Não, é para você praticar o sexo com o seu marido, com a sua esposa, mas não é para ser visto, televisionado, ou comprar um filme para assistir, não, queridos. Isso se torna o quê? Pecado. Piadas que entristecem os anjos. Piadas que fazem os anjos ficarem corados de vergonha. Filmes de Hollywood são uma escola de palavrões. Se forem tirar dos filmes de Hollywood todos os palavrões que começam com F, não é? F-words. Queridos, o que vai sobrar? Mas são estes filmes que nós estamos passando muitas vezes dentro de casa. São estes filmes que os nossos filhos muitas vezes estão assistindo. Então, eles vão assimilando, vão assistindo, ouvindo e assimilando, e quando vão conversar no dia a dia, no linguajar de cada dia, as palavras saem. Os filmes de Hollywood, ou então as novelas da Globo. Nossas famílias estão crescendo vendo estas coisas. E eu quero dizer para vocês, com a TV a cabo, com os filmes de Hollywood, com as novelas da Globo, as famílias ficarão fora do céu. Eu estou falando aqui para depois ninguém falar que, eu não sabia. Você sabia. O pastor falou. A televisão hoje, e Hollywood hoje, e as novelas de hoje, e as músicas de hoje, vão deixar muitas pessoas fora do céu. Não é porque roubou, não é porque matou, não é porque adulterou, é porque tinha mente suja, boca suja. Meus queridos, Deus quer pureza de mente. Deus quer pureza no falar, no pensar e no falar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, 34. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12 e o verso 34. Mateus capítulo 12 e o verso 34. Todos acharam? Podemos ler. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Como podeis vós falar coisas boas assistindo os filmes de Hollywood? Como é que vocês querem falar coisas boas se só assistem novelas? Como pode? Só sai de dentro de você aquilo que primeiro entrou. Ninguém pode dar o que não tem. Se as pessoas ficam ouvindo, quando elas abrem a boca, sai aquilo que está armazenado no coração. Por isso diz Jesus, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que existe em abundância no coração, disso fala a boca. O que mais existe no coração vai aparecer através da nossa boca, da nossa linguagem. Se tivermos comunhão com Jesus, se pertencemos a Jesus, isso será revelado nas palavras e nas conversas de cada dia. Você conversa 5 minutos com uma pessoa, você já sabe onde está o coração dela. Deus me deu este discernimento, de conversar 5 minutos com a pessoa,
e já saber se ela é de Deus ou não é de Deus. Discernimento. Porque a pessoa se dá pelo que fala. O assunto da conversa dela. Nós precisamos e nós podemos escolher nossas palavras, assim como eu escolho as palavras que vou usar no sermão. Ou vocês acham que o sermão é assim? Chega aqui e vai falando o que quer. Sermão não é assim não, irmãos. A gente escolhe as palavras. A gente tira palavras. Troca palavras. Não, esta aqui fica melhor. Esta aqui expressa melhor o pensamento. As palavras que saem da sua boca precisam ser palavras escolhidas, com discernimento. E você se freia de falar algumas coisas, e outras coisas você fala com palavras que transmitam mais amor, mais bondade. Você pode falar a mesma coisa, mas usando palavras diferentes. Nós precisamos e nós podemos escolher as palavras, assim como nós escolhemos falar num sermão. Palavras mais suaves, palavras mais duras, falar somente o que é bom, somente o que é verdadeiro, somente o que edifica, somente o que é amável. Um dos convincentes característicos dos filhos de Deus é que a sua conversação, suas simpatias, seu efusivo amor e afeição estão todos no céu. Qual é a característica da conversa dos filhos de Deus? Uma característica convincente dos filhos de Deus é que tudo que eles falam, pensam, está tudo voltado para o céu. Esse povo só fala no céu. Pois é para lá que a gente está indo. A gente só pode falar no céu. É o sonho nosso. O mundo já perdeu valor para nós. O mundo vai perdendo valor, vai perdendo significado. Queridos, nós sonhamos, aspiramos e clamamos pelo céu. Então, toda a nossa conversação está focada no céu. Onde está a principal corrente de nossa simpatia? Onde? Onde está a principal corrente das nossas afeições, da nossa conversa, dos nossos desejos? Isso está no livro Testemunhos para Ministros, página 442. Pergunte sinceramente, sou eu filho de Deus ou não? Nós temos que ser sinceros nesta pergunta. Sou eu filho de Deus ou estou me enganando? Participando da igreja, indo aos cultos da igreja, tendo o nome no livro da igreja, mas será que eu sou um verdadeiro filho de Deus? Faça esta pergunta hoje mesmo. Não deixe a sua salvação pendente para o dia do juízo. Está salvo ou perdido? Não sei, vamos ver quando chegar o juízo. Vamos ver quando chegar o juízo? Não, meu irmão, não faça essa loucura. Estar salvo ou perdido é algo que você tem que ter convicção hoje. Você é filho de Deus ou não é? Com toda a sinceridade, meu irmão, a sinceridade do meu coração, eu digo para você que TV a cabo, filmes e novelas vão levar muitos para o inferno. Quando uma pessoa começa a fazer mudanças na sua vida, ela começa já cortando o cable. Não do vizinho, o seu. Começa a fazer mudanças. Começa a fazer mudanças na cozinha. Não é comprando geladeira nova, não. Mudanças no cardápio. Começa a mudar. Mudar o que a gente come, o que a gente bebe. Mudar aquilo que a gente vê. Queridos, nós queremos ir para o céu com os nossos filhos, não queremos? Então Deus está nos chamando para isso. Mudanças. Mudanças. Estou eu entre os salvos ou entre os perdidos? Não deixe que este assunto permaneça na incerteza. Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração subsistirá naquele dia. Pureza, irmãos. Esses dias, havia uma cena assim de alguém se agarrando e eu estava envergonhado. Mas uma mulher perto de mim, que não era minha esposa, estava achando muito bom. É assim mesmo? Assim. Falei, não, não é assim mesmo. A minha esposa disse, não, isso não é bom.
não está certo. Queridos, nós gostamos ou nós ficamos envergonhados com as cenas promíscuas, baixas, imorais? Antigamente as vovós condenavam, hoje até as vovós gostam. Onde nós vamos parar, irmãos? Antigamente existia muita diferença entre o cristão e o mundano. Mas hoje está tudo misturado, parece que tudo é igual hoje. O programa de um é o programa do outro. É surpreendente parar e considerar o que procede da nossa boca. Vocês sabiam que num estudo que foi feito, analisaram as palavras que são proferidas numa pessoa que não fala muito e nem que fala muito pouco. Uma pessoa normal, numa semana, fala o suficiente para preencher um livro com 500 páginas. Você que não fala nem muito nem pouco, o que você fala numa semana preenche um livro de 500 páginas. E no decorrer da sua vida, você fala o suficiente para preencher 3.000 livros. 3.000 livros. É muito sério quando pensamos que por estas palavras seremos justificados e por estas palavras seremos condenados. Antigamente, antes de surgir a informática, as pessoas ridicularizavam quando nós, pastores, dizíamos que Deus mantém um registro fiel de toda a palavra que sai da nossa boca. As pessoas ridicularizavam. Como é que Deus vai manter um registro fiel de toda a palavra? Como é que Deus vai gravar? Onde é que Ele vai armazenar tudo isso? Vocês estão blefando, vocês estão brincando. Não, querido. Hoje ninguém mais duvida. Sabe por que ninguém mais duvida hoje disso? Porque hoje, meu querido, num pendrive, num chip, cabem milhões, bilhões de informações. Bilhões de informações. Você carrega no seu bolso. Hoje ninguém mais duvida hoje, quando nós falamos que Deus mantém um registro fiel de toda a palavra que sai da nossa boca, ninguém contraria, porque eles sabem que isto é possível. Numa ponta de alfinete podem ser gravados e armazenados milhões de dados. E Deus mantém esse registro fiel. As palavras que nós pronunciamos continuarão ecoando quando não mais houver tempo. Testemunhos para Ministros, página 430. As nossas palavras ficam registradas para sempre. Só o sangue de Jesus pode limpar e purificar e apagar essas palavras, se nós confessarmos os nossos pecados. Deus mantém um registro fiel de toda insinuação malévola. Você sabe o que é insinuação? Insinuação não é uma coisa que você fala. É uma coisa que você insinua. Muitos insinuam. Deus mantém um registro fiel de todo olhar malicioso, não é? Com o canto do olho, ou com a segunda, não é? A segunda olhada, olhar malicioso. Deus mantém um registro fiel de toda sátira, de toda ironia evidente, de todo sarcasmo, de toda resposta rude. Ah, esse é o meu jeito. Mas não é o jeito de Jesus. Deixe de ser rude. Deixe de ser áspero no falar. Adquira a mansidão. A mansidão é o adorno do nosso caráter. Quem não é manso não pode ir para o céu. Vai criar briga lá no céu, irmãos. Vai começar a briga de novo no céu. Se Deus levar pessoas que ainda não se adornaram com o adorno da mansidão do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Como é que alguém que não é manso vai para o céu? Mas como é que alguém que não é manso pode se tornar manso? Só pedir, com lágrimas, com confissão, com oração, todos os dias, vai pedindo todos os dias a mesma coisa. E Cristo vai comunicando da mansidão dele para você. Cruel linguagem no que falamos e cruel linguagem só no olhar.
Deus mantém um registro fiel de toda injúria, de toda calúnia que você levanta contra alguém, das mentiras, mesmo mentiras que são nos negócios. Queridos, mentiras. A pessoa ganha 50 mil no ano, mas na declaração do imposto de renda ele coloca quanto? 20. Mentira. Você economizou alguns $1.000, $2.000, $5.000, economizou? Mas o inferno te espera, meu irmão. O que adianta? Nós queremos o céu ou não queremos? Então seja honesto. Mas pastor, desse jeito não vai estar para guardar nada. Irmãos, nós não estamos aqui para guardar alguma coisa. Nós estamos aqui para ir para o céu. E quando Jesus voltar, ele não vai perguntar quanto é que você conseguiu guardar na poupança. Isso não é uma pergunta que Jesus vai fazer. Que valor vai ter quando Jesus voltar se você comprou 2 ou 3 casas? Que valor vai ter? Se você tinha carro novo, tinha fazenda, que valor vai ter isso? Nenhum. Agora, meu irmão, se você foi honesto, fiel, isso tem valor. Porque isso faz parte do seu caráter. E o caráter é a colheita para o céu. Nós só vamos levar da terra para o céu o caráter. Portanto, nós temos que ser honestos. Alguém pode estar pensando, não, pecado, esse eu não tenho, porque eu não declaro imposto de renda. Você não tem esse pecado da mentira. Você tem o pecado do roubo. Você é ladrão. Você não é mentiroso, você é ladrão. Pastor, isso é pesado demais. Irmãos, quando Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, o que é que Jesus está dizendo? Será que eu tenho que gastar meia hora explicar o que quer dizer a palavra de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ou vocês entendem o que é isso? Entendem ou não entendem? Eu acho que é fácil entender. O que é do governo, o que é de Jesus é de Jesus. Os impostos são do governo e o dízimo e as ofertas são de Jesus. Pronto. Não precisamos nem 1 minuto para explicar isso. Padre Bernardes definiu a língua dizendo assim, o que é a língua humana? Ele fez a pergunta e ele mesmo responde. Língua humana é uma feira de maldades, fera indomável, um risco doméstico. Risco doméstico porque onde a gente mais peca com a língua é em casa. Por isso que Ellen White diz que aquele que é santo em casa será santo em qualquer lugar. Eu convido a todos a usarem 4 peneiras. Sabe o que é peneira? Peneira para peneirar, para filtrar. 4 filtros. Antes de você falar qualquer coisa, use essas 4 peneiras, esses 4 filtros. Faça pergunta. A primeira pergunta. O que eu vou falar é amável? É amável? Segunda pergunta. É verdade o que eu vou falar? Terceira pergunta. É necessário o que eu vou falar? Quarta pergunta. Jesus falaria isso? Queridos, se nós usarmos esses 4 filtros, fizermos estas 4 perguntas, quantas palavras indelicadas, descuidadas, inúteis e levianas deixariam de ser o quê? Pronunciadas. Eu li a história que no século XVIII, um inglês chamado Josias Wedgwood, ele tinha uma fábrica de cerâmicas de arte. Fazia vasos lindos, objetos de cerâmicas valiosos, caros. E um dia um homem rico foi visitar a fábrica de cerâmica de Josias Wedgwood. E enquanto o homem rico estava visitando a fábrica, Josias Wedgwood foi um pouco para frente e o homem rico ficou um pouco para trás. E ele chegou perto de um jovem funcionário que estava trabalhando ali e contou uma piada suja, indecente. Mas Josias Wedgwood, ele ouviu, mas fez de conta que não ouviu. E continuou mostrando a fábrica. No fim, antes do homem rico sair da fábrica, o dono da fábrica, Josias, pegou um vaso lindo, caríssimo, e fez de conta que ia entregar de presente para o homem rico.
E quando levou o vaso assim, Josias, o Edward, deixou o vaso cair. E o vaso se espatifou em centenas de pedaços. E aquele homem rico disse: por que você fez isso? Um vaso tão valioso, tão caro, você intencionalmente deixou cair. Sabe o que o Josias falou? O jovem operário, ao qual o Senhor acabou de contar aquela piada suja e indecente, é como este vaso quebrado. Talvez você tenha prejudicado o caráter daquele jovem para sempre. Talvez. Sabem, queridos? Quando nós estamos falando, nós estamos construindo, edificando ou estamos destruindo. Quando você está no seu carro dirigindo, cuidado com o que você fala. Tem criança a bordo. E elas estão assimilando. Elas estão assimilando. Elas são como uma esponja, irmãos. Elas assimilam tudo. Tudo. Uma vez lá em Manaus, um pastor, todo apressadinho, não é? Levando um homem da conferência geral, um pastor visitante da conferência geral, estava no carro com ele, e ele estava apressado, meio atrasado, e chegou no sinal vermelho. Ele disse para o pastor: olha, hoje a gente está muito atrasado, então hoje a gente vai furar o sinal vermelho. O filhinho que estava atrás disse: papai, o senhor faz todo dia isso? Queridos, as crianças assimilam aquilo que você fala. Pelas tuas palavras serás justificado. Pelas tuas palavras serás condenado. Então, palavras não são vazias, sabiam, irmãos? Palavras não são vazias. As palavras revelam os sentimentos do nosso coração. Agora, Provérbios 11, 13, irmãos. Provérbios 11, 13. O que diz lá? Provérbios, capítulo 11, o verso 13. O mexeriqueiro descobre o segredo. Vocês já perceberam que toda a igreja, nessa aqui não, mas toda a igreja geralmente tem uma pessoa que sabe da vida de todo mundo? Não olhe para ninguém aqui dentro, e nem levante a mão. Mas geralmente, quando eu chego numa igreja, a pessoa diz: pastor, se o senhor quiser saber alguma coisa de alguém, fale com fulano. Por que uma pessoa sabe da vida de todo mundo? Porque é bisbilhoteira. Eu conheço uma pessoa que quando liga para a gente, fica fazendo pergunta. Pergunta, e vai fazendo pergunta, assim, na cara, dura, perguntando o que não é da conta dela. Brasileiro gosta de fazer pergunta, que o americano tem mais cuidado, sabia? Por exemplo, se você não pode trabalhar, você liga para o americano e diz: olha, eu não posso ir hoje. É suficiente para o americano. Tudo bem, você não pode vir hoje, está tudo bem. Ele nem pergunta por quê. O brasileiro pergunta: por quê? Aonde você vai? Quanto você pagou? Eu preciso dizer quanto eu paguei, entende? Então, queridos, nós temos esse espírito muito bisbilhoteiro. Nós, porque eu sou brasileiro também. Então, nós, queridos, temos que cuidar. Porque a Bíblia diz em Provérbios 11, 13, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre, não conta para ninguém aquele que é fiel. Mesmo que alguma coisa venha ao conhecimento dele, ele fica quieto. Ele só fala com a pessoa, mas ele não fala da pessoa para ninguém. Está certo isso, irmãos? Isso é um pacto que nós temos que fazer com Deus e com nós mesmos. Não falar de ninguém. O que tivermos que falar, vamos falar para a pessoa, a sós, para ajudar, para edificar. O mexeriqueiro e a bisbilhotice viraram moda hoje no Facebook. Facebook virou só bisbilhotice e mexerico. Todo mundo investigando a vida de todo mundo, principalmente a vida do ex. Vocês sabiam que num estudo feito, as pessoas têm acesso e acessam mais a vida da ex e do ex? Quer saber como é que vai? Saber como é que vai? Você terminou, companheiro. Acabou. Cuidado em expor a sua vida, irmãos.
Vocês estão expondo a vida no Facebook? Vocês não estão agindo como Jesus. Jesus disse, sede prudentes como as serpentes, prudentes como as serpentes. Não vão expondo a vida, abrindo a vida de vocês, contando a vida de vocês para todo mundo. Não precisa. O verdadeiro cristão age com prudência. Existe algo hoje que poderá ser chamado de canibalismo moderno. As pessoas falam mal abertamente umas das outras. E isto é canibalismo. O que é canibalismo? Quando alguém come carne humana. Mas existe um canibalismo moderno. Vejam no livro Educação, página 235, onde lemos: pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula das suas vítimas. Essa cena choca, né? Os canibais comendo a carne quente e trêmula ainda das suas vítimas. Mas serão os resultados desta mesma prática mais terríveis do que a agonia e a ruína causadas pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter? Livro Educação, página 235. Quando nós estamos à mesa comendo com os filhos, ou quando voltamos sábado do culto para casa, não critiquem a música que foi cantada, a pessoa que fez a oração. Você viu o cabelo daquela fulana? Você viu o vestido dela? Como é que... Queridos, não critiquem. Não critique, não condene, não reclame. Ame as pessoas, ore pelas pessoas. Mas não critique, não reclame, não condene. Li a história de uma mulher que foi mordida por um cachorro louco. O médico que a tratou explicou que a situação dela era grave e provavelmente ela ia morrer. E o médico disse para ela, é possível que a senhora morra atacada pela raiva, e convém que faça uma lista dos seus últimos desejos. E a mulher imediatamente pegou uma caneta e um papel e começou a fazer uma longa lista. E estava demorando muito, e o médico disse, uau, a senhora está fazendo um testamento bem longo, não é? Testamento, disse ela. Eu estou aqui escrevendo o nome das pessoas que eu vou morder. Queridos, o apóstolo Paulo disse que a nossa boca, nossa língua, deve edificar, falando coisas amáveis. E eu quero terminar lendo para vocês o que está escrito em Tiago, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 3, e os versos 6 e 8. Tiago, capítulo 3, versos 6 e 8. Todos acharam? Tiago, capítulo 3, os versos 6 e 8. Vamos ler. A língua também é um fogo. A língua é fogo, irmãos. É o que a Bíblia está falando. A língua é fogo. Que ela incendeia uma igreja. Quando você espalha mexericos. O que mais diz aí? Que a língua é como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Mas, queridos, embora em vez da nossa língua ser peçonhenta, ela pode ser santificada pelo Espírito Santo. Em Isaías, capítulo 6, versos 6 a 7, diz ali que Isaías pediu que os lábios dele fossem tocados pela brasa viva do altar. Toca os meus lábios com a brasa viva do teu altar, e que seja purificado o meu pecado. Deus quer santificar a minha boca, a minha língua. Deus quer tocar a sua boca, a sua língua, com a brasa viva do altar, para que nossa boca seja santa ao Senhor. A história que vou terminar agora contando para vocês, esta é a última história. Aconteceu em Londres. Aqui não acontece, mas lá em Londres aconteceu. Naquele tempo, os pastores, quando pregavam, usavam uma estola. Sabe o que é uma estola? Que coloca aqui em volta do pescoço
e vem até aqui embaixo. Geralmente vem até aqui no joelho a estola. Bonitas. Para pregar, eles colocavam a estola. E tinha uma irmãzinha na igreja que estava muito incomodada com o comprimento da estola que o pastor usava. E um dia, depois do sermão, ela chegou para ele e disse: pastor, tem uma coisa que me incomoda muito. Essa estola que o senhor usa é muito comprida. Ela tinha que ser cortada para ficar no tamanho certo. Pastor, eu até trouxe uma tesoura aqui, se o senhor não se incomoda. Eu já até trouxe uma tesoura aqui dentro da minha bolsa. Se o senhor permitir, eu vou cortar, deixar no comprimento certo. O pastor, a princípio, ficou assim meio chocado, assim. Só me faltava essa, né, irmão? Mas aí ele falou: não, tudo bem, irmã. Então, concordo, sim. Tá. Tirou a estola, deu para ela. Coloque aí no comprimento que a senhora acha. Ela então cortou, preparou, devolveu para o pastor. Tá, agora sim. Agora está no comprimento certo. Tudo bem. Irmã, disse o pastor, eu sei que amor com amor se paga. Então, existe uma coisa na senhora que me incomoda muito, muito comprido. Não é? E a senhora me permitiria também deixar na altura certa? Ah, pois não, pastora, está aqui a minha tesoura, pode usar. Então, por favor, abra sua boca e coloque a sua língua para fora, porque a senhora tem uma língua muito grande. Queridos, nossa boca tem que ser santificada pelo Espírito Santo. Eu quero deixar com vocês os 10 mandamentos da linguagem do cristão. Presta atenção. Primeiro, não atire a flecha do ódio. Fique fora disso, irmãos. Não odeie ninguém. Ah, mas ele me fez mal. Ore por ele. Não odeie ninguém. Segundo mandamento, não exagere. Terceiro, não desfaça um compromisso sem o consentimento da pessoa a quem foi feita a promessa. Não deixe os outros esperando. Na mão. Quarto, não calunie. Quinto, não seja mexeriqueiro indo daqui para ali provocar intrigas. Sexto, não lisonjeie por interesse. Sétimo, não digas mentiras, mesmo que sejam nos negócios ou na declaração do imposto de renda. Oitavo, não fale demasiado. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nono, não faças más insinuações, nem sugestões perversas. E 10º mandamento da linguagem cristã. Você e eu temos que aprender a falar a língua do céu enquanto estivermos aqui na terra. Eu termino lendo para vocês Isaías 50, verso 4. Ó Senhor Jeová, me dê uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Língua erudita, para falar uma boa palavra, para levantar aquele que caiu, para dar ânimo ao que está desanimado, para salvar o que está perdido. Consagra a sua boca e a sua língua a Jesus, porque pelas tuas palavras serás condenado, e pelas tuas palavras serás justificados. Santifiquemos nossa boca ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. E ninguém vai para casa falando mal do sermão, que foi muito grande, tá? Só minha esposa que fala isso. Samuel, você pregou demais, né? Pode escolher o hino? Pode escolher. Ontem, hoje cedo, a minha netinha disse: vovô, o senhor não fala muito. Eu falo: o que você está dizendo? Você está falando que eu não falo muito aqui em casa ou não falo muito na igreja? Ela falou: não, na igreja o senhor fala. Na igreja o senhor fala muito. Interessante. Vamos louvar a Deus então? Somos um pequeno povo muito feliz. Vamos ficar em pé, irmãos. Somos um pequeno povo muito feliz.
Somos um pequeno povo muito feliz. Veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Os sinais da sua volta aí estão. Eis os povos em tremenda inquietação. Eis a ciência a aumentar e a impiedade a se agravar. Logo Cristo nos trará libertação. Está muito prestes o momento da emoção. Vai bater acelerado o coração. Nossos olhos levantar para o céu bem firme olhar. Já vem vindo a tão sonhada redenção. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar. Mudou. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Pai querido, muito obrigado por tuas orientações. O Senhor nos fala através da tua palavra. O Senhor nos corrige porque somos filhos teus. Estamos felizes pelo Pai que temos. Venha logo nos buscar, querido Jesus. Dedicamos ao Senhor nossa boca, nossa língua, para que as nossas palavras sejam santas, amáveis, que edificam e que deem graça para aqueles que ouvem. Protege-nos ao sairmos agora, Pai, em nome de Jesus.